A conversa franca de hoje é com uma mulher de fibra, uma mulher de garra e determinação, uma empresária, Alba Rejane. Um prazer. Estamos aqui para ter essa conversa. A mulher que foi a pedra, e é a pedra fundamental do Instituto Brilho do Sol, que faz a diferença aqui na cidade de Codó, na Vila Biné e no bairro São Francisco. Empresária Alba Rejane, todo mundo conhece na cidade de Codó, como uma mulher de fibra, uma mulher que tem estado à frente de vários projetos sociais junto à comunidade. Mas a origem da Alba Rejane. Alba Rejane é do estado do Maranhão, Alba Rejane é natural de Codó. Qual as suas raízes? Eu não nasci no Maranhão, eu sou de Paulo Afonso, da Bahia. Nasci lá em 1974. Ao nascer, com 24 dias, meu pai foi transferido para o estado de Goiás. Nós fizemos aí essa viagem, eu, a minha mãe e meu pai, em um pau de arara. E chegando lá, meu pai se deparou com uma situação muito complicada, que foi o trabalho que ele arrumou, né, onde vinham pessoas buscar mão de obra. Ainda hoje, né, acontece isso. E ele se deparou com um trabalho escravo. E aí o meu pai, naquela época, teve uma atitude de coragem. Ele deixou eu e a minha mãe penhorados lá e foi buscar uma alternativa de um trabalho para que ele pudesse retornar. Com um mês depois, ele retornou, prestou conta daquilo que ele devia e ali ele resgatou, né, a sua esposa, a sua família. Momento difícil, né? Ainda hoje isso é uma realidade, não só no estado do Maranhão, mas em outros estados. Agora, a gente quer saber quando vocês resolveram vir ao Maranhão e por que vir ao Maranhão? O meu pai, né, depois que terminou a construção do Serra Dourada, ele já era um dos mestres de obra daquela obra, e aí ele, trabalhando para o governador do estado de Goiás, ele veio com uma missão no Maranhão, que foi comprar madeiras, e ao chegar aqui ele gostou muito do Maranhão, foi lá, terminou a obra, levou a madeira, prestou conta com tudo, e ele arrendou uma serraria aqui no Maranhão, aqui no estado do Maranhão, lá em Imperatriz, João Lisboa. E aí ele começou esse trabalho e não mais voltou, né? Agora, tem um provérbio que diz que se beber água do Maranhão, ou da cidade de Codó, não volta mesmo, não. Agora, interessante, uma história dessa é muito interessante. Agora, essa serraria que ele arrendou aqui no estado do Maranhão, ficou um período lá em João Lisboa. Quando foi que vocês decidiram, como família, ou se foi só você, em primeira mão, olha, vamos à cidade de Codó? Quando foi essa vinda a Codó? Não, antes de eu vir para Codó, eu fui estudar em São Luís. Muito bem. Aí, lá em São Luís, eu constituí uma empresa. Aos 17 anos, eu tive a minha primeira empresa. E aí, passei um período lá. E só em 2004 que eu casei. E com a morte do tio do meu ex-marido, ele teve a decisão de voltar, de retornar para Codó, para cuidar do pai, do vô e da avó. E aí foi assim que eu ainda fiquei em dúvida se eu vinha ou não vinha, e decidi vir beber da água do Codó, né? Agora, chegando em Codó, você veio se instalar com o seu marido. Logo no bairro São Francisco, na Vila Biné, ou você morou em outro bairro? Como foi esse início, essa chegada? No início aqui, nós alugamos uma casa ali no Codó Novo. Eu continuei aquele sonho do empreendedorismo, e aí eu coloquei lá uma pequena mercearia, só que com um ano a dona pediu, né, o ponto de volta, aí... O sonho, mais uma vez... Foi lá... E saindo do bairro Codó Novo, você sai do bairro Codó Novo, a proprietária pede o ponto onde estava o seu estabelecimento, esse sonho seu de empreender.
Vocês vieram para onde? Já vieram direto para o bairro São Francisco, para Vila Minério? Eu tive uma proposta, né, de um terreno aqui, e aí eu construí a minha casa, já estava grávida da minha segunda filha, e eu mesmo fui a servente dessa obra. De manhã, de tarde, a gente trabalhava no sol, na chuva, e à noite a luz de vela, até a gente conquistar nossa primeira casa, né? Foi uma construção muito pesada, em todos os aspectos. Um início muito difícil, porque você sair de um aluguel para construir uma casa, quem já passou por isso sabe que não é fácil. Pedacinho por pedacinho, parede por parede. E construída com as nossas próprias mãos. Naquele período, a Vila Minério estava se iniciando? Era o início? Eu cheguei de mudança num dia. No dia seguinte, foi distribuído aqueles terrenos, né? Para a cidade toda. O campo agrícola, ele passou a ser distribuído em terrenos, né? E aí as pessoas, foi aí onde eu tive a primeira atividade na Vila Minério, quando eu me deparei com a situação que as famílias que moravam na Vila Minério, que participavam dessa atividade agrícola, elas não estavam sendo contempladas. Casas essas que tinham até 3 famílias morando juntos. E aí foi aonde eu tive aquele primeiro momento de buscar informações, de buscar lutar mesmo pelos direitos daquelas pessoas que ali estavam. Você pode afirmar que nesse período foi onde veio aquele espírito de coletividade, de mulher, do social, aquela mulher que deixa de mão seus interesses singular, particular, para partir, para lutar por interesse da coletividade dentro da comunidade? Foi nesse momento que... Foi nesse momento que realmente eu vi a necessidade, não só de pensar em mim, mas em todos. Ali eu estava com uma pequena casa, mas eu estava confortável. Mas ali fora tinha pessoas que não tinham água, não tinham energia. E aí foi aonde iniciou o espírito mesmo de ajuda humanitária mesmo. Ajuda humanitária, social. Agora, a gente falando de ajuda humanitária, social, eu quero saber, todos que estão assistindo a gente quer saber quando foi que você teve uma ideia, uma semente de dizer, eu tenho que fundar um instituto. Com um instituto eu vou poder ajudar mais as pessoas, as crianças da minha comunidade. Quando surgiu isso? Em 2009, a gente criamos a primeira associação, que é a Associação Comunitária da Vila Minério. Foi na casa da saudosa Reginaldo, onde nós nos reunimos, pedimos a ajuda dos colegas. O nosso amigo Augusto Serra foi quem nos ajudou na criação dessa associação. Eu já tinha algumas atividades, meio que dentro da minha casa, onde as minhas filhas, né, elas tiveram a ideia de colocar outras crianças para aprender a ler e escrever, porque elas tinham dificuldade. Eu não era uma mãe muito presente, né? Naquela época eu tinha que trabalhar. E aí minhas filhas ficavam, eu convidei uma moça da comunidade para estar dando aulas de reforço para elas. E elas foram buscando as outras crianças, a vizinhança, e vendo a necessidade, né, de cada criança de aprender também a ler e escrever. E aí essa foi uma das missões que iniciou realmente dentro da minha casa. Já tinha 15 crianças, aí nós pedimos uma casa, bem lembrou o meu amigo Souza, que era uma casa de taipa. Paulo Apig, né? Isso, mas ali nós pudemos ali acolher 30 crianças, onde tinha... Isso, de tudo. Isso, tinha diariamente aulas de reforço, né, no contraturno, quem estava de manhã e à tarde. E como a gente, na época, não tinha dinheiro para lanche, nós só tínhamos o lanche na sexta-feira e a recreação daquelas crianças. Elas passavam 1h30, uns pela manhã, outros pela tarde, e na sexta-feira era que tinha realmente a reunião e o lanche. Agora, você fala de 30 crianças. Esse número foi aumentando, esse número foi crescendo. E houve a necessidade de ter um espaço
mais aconchegante, que pudesse acolher essas crianças, foi? Foi assim, quando a gente já estava com 30 crianças, o dono da casa pediu que iria vender a casa. Aí, mais uma vez, a gente via ali o projeto não avançar. E eu dando carona para uma moradora, e ela teve a ideia, olha, tem um clube de mães que está desativado, está só as paredes, não tem teto, não tem piso, e a gente teve a ideia de colocarmos aqui para funcionar, né? O Clube de Mães da Vila Biné. Nós fizemos uma pequena reforma, tivemos a ajuda de várias pessoas, vários amigos. Padre José Pellegrino foi um ajudador, e outros grupos, amigos, muitos amigos, Dona Terezinha Buzai, várias pessoas contribuíram para que esse sonho hoje fosse realmente realidade. Agora, você falou anteriormente que não ficava muito presente em casa. Suas filhas ficavam com a moça da comunidade que você conseguiu, e elas davam aula voluntariamente para crianças da comunidade. Você disse que eu não ficava muito presente em casa porque tinha meu emprego. Onde era esse emprego? A minha primeira oportunidade, ela veio em 2008, a convite do Expedito Carneiro para trabalhar no Projovem Adolescente. Foi aí que eu trabalhei durante 2 anos como orientadora social, e eu visitava aqui no bairro São Francisco mais de 200 casas. E ali diariamente eu podia ver as dificuldades daquele povo, tudo que eles realmente enfrentavam. E era uma realidade, aquele povo sofrido. A gente sabe que a vulnerabilidade era muito grande naquela época, as necessidades eram tremendas, a infraestrutura também não era muito boa, e foi aí que eu realmente me envolvi profundamente com o bairro São Francisco. Nesse momento, foi um momento que eu realmente me identifiquei com aquelas pessoas para lutar junto com elas. Foi aí que eu, mais uma vez, envolvi realmente com a vida dessas crianças e adolescentes, porque eu não tenho outra atividade, para mim não tem uma atividade melhor do que trabalhar com crianças e adolescentes. E eu me apaixonei, me dediquei, e vi ali transformação de vidas. Hoje a gente vê a banda Ortep de Codó, ela é composta com vários desses alunos que passaram, né? Foram mais de 300 jovens que passaram por esse projeto. Foi um projeto assim inovador, foi algo bem diferente, a nível de estado mesmo. Nós viajávamos muito, várias apresentações, reconhecimento mesmo no Maranhão. A Orquestra Filarmônica FC e a Sinfônica, que em 2017 também foi criada a Sinfônica. Rapaz, agora que coisa legal, coisa linda. Eu pude acompanhar várias representações e, de fato, olhei alguns jogos na banda do município de Codó, que são frutos daquele trabalho lá atrás. Agora, tem algo que destacou você, além desse trabalho social, destacou você no município de Codó, no estado do Maranhão, no Brasil, e eu posso até dizer no mundo. Você teve a honra de conduzir pelo um percurso uma tocha olímpica, que representa um evento esportivo mundial, que é as Olimpíadas. Como foi que esse processo de você ser escolhida, como foi a emoção de representar o município de Codó, o estado do Maranhão e o Brasil, carregando uma tocha olímpica no evento mundial? Na época, o Banco do Bradesco, ele tinha uma proposta de fazer 3 histórias aqui em Codó, e aí o seu João de Deus me fez o convite. Ex-vereador, né? Ex-vereador João de Deus me fez o convite para que eu contasse, né, a história, e ele fez o título, Como Fazer Muito com Pouco. E foi essa história que foi a ganhadora, né? E ali foi um momento em que Codó foi representado não por um atleta, mas por uma história de superação. E ali estavam envolvidos 2 projetos.
o projeto da comunidade da Vila Biné, que eu sempre gosto de falar que é um projeto que não tinha tudo, mas que tinha amor, e também o projeto da Orquestra Filarmônica, que não faltava nada, e que tinha tudo, né? E também não faltava o amor por aquilo que eu fazia e que toda a equipe fazia. Agora, aquela adolescente de 17 anos, a família chega a São Luís, monta um pequeno comércio, o comércio fecha, vem com 31 anos de idade para Codó, vem para cá, aqui também, já na Vila Biné, já torna florar esse espírito do empreendedorismo e, de repente, não dá para tocar para frente isso. Quando foi que aquela moça, de fato, realizou o sonho de empreender e de crescer para ser hoje a empresária Alba Regiane? Nós fizemos uma construção dentro mesmo da comunidade. Aqui na Vila Biné? Aqui na Vila Biné. E a Equatorial veio para tocar os postes e a construção desabou. Aí, mais uma vez... Pela segunda vez? Isso. E aí, logo alguns anos depois, o meu ex-marido teve a ideia de alugar um pequeno pontinho aqui do Vereda, onde tudo começou, um local de 25 metros quadrados, onde a gente atendia a comunidade. Algumas pessoas ficavam do lado de fora, esperando quem estava dentro ser atendido. Aconteceu muito isso. E aí, na primeira semana do empreendimento, as verduras todas estragaram, foram todas parar ali no carro do lixo. Foi aquele famoso balde de água gelada. Isso, mas nem por isso houve uma desistência, sim uma resistência, para que tudo aquilo que que nós sonhamos pudesse realizar. Agora, por que Brilho do Sol? Qual a origem desse nome e quem teve a ideia e que deu tão certo que hoje já são vários supermercados? Foi uma ideia dele, o nome, a qual a gente abraçou, e de fato a gente vê que é um nome que traz luz, que traz brilho, e tem tudo a ver com aquilo que a gente realmente vive o dia a dia, que a gente vê que tem o nascer e o pôr do sol todos os dias. Então a gente vê que a luta é diária. Quem é empreendedor sabe que a gente, 5 horas da manhã, tem que estar de pé e não tem hora para acabar, né? Então, o espírito de empreendedorismo é isso. De luz, né? O brilho do sol. Você começar o dia brilhando e terminar o dia reconhecendo que no dia seguinte o brilho do sol vai voltar. Interessante. Eu queria entrar agora na política, porque nós sabemos que o homem é por natureza um ser político. E qual o momento que a empresária Alba Regiane se viu fazendo parte da política? Você foi candidata a vereadora e eu queria saber desse momento seu. Em 2016, eu tive a oportunidade de ser presidente do Partido PSC, Partido Social Cristão, que hoje é o Podemos, e foi um trabalho que nós fizemos, você participou desse processo. Exatamente. Onde nós passamos 7 meses trabalhando esse partido, colocamos à disposição, fizemos uma coligação naquela época, fizemos 4 vereadores, inclusive a votação do PSC, que foi 310 votos, fez do nosso amigo Nonato, Nonato Sampaio, na época, foi com essa votação do PSC, que ele hoje pode dizer que foi vereador dessa cidade. Exatamente. E aí participei, né, no Grupo FC Oliveira também, ativamente da política. Da política, né? Confesso que em 2011 eu não tinha nem noção, nem pensava que o Dagib seria político, ou mesmo o seu Chiquinho. A gente sempre tinha o trabalho de apoiar outras pessoas. E ali começou, né, aquela vontade de participar. E, sinceramente,
o meu foco principal é o social, mas a gente sabe que não tem como fazer o social sem a política. É muito difícil, de fato. Agora, quando a Alba disse assim para ela mesma, eu tenho que ser candidata, eu vou botar meu nome, eu já votei em várias pessoas, mas agora é o meu nome. Quando foi que veio essa afirmação? Quando eu percebi que eu não tinha forças para ajudar as pessoas só, que de fato você tem que ser uma pessoa pública, estar na política para ver de fato as políticas públicas acontecer. Você achava que você, uma vez chegando ao Legislativo do município de Codó, podia levar para lá demandas da comunidade e indicações e propor projetos de lei que pudessem fazer a diferença e o divisor de água nessa comunidade e em outras, não era isso? Eu acredito muito que ainda há a possibilidade de ter uma política diferenciada, aquela que realmente é voltada não para si, mas para o povo. É isso que nós estamos precisando, de uma reforma política, de uma mudança realmente no requisito político. Olha que coisa legal, né? Quando a gente vê uma mulher falando de política com tanta propriedade, isso é importante. Alba Rejane tem seus filhos, tem filhas. Como foi essa estrutura familiar chegando na Vila Piné, como foi criar os filhos, como foi educar e conciliar isso com o social, com a comunidade, as dificuldades, como foi todo esse processo? Olha, o meu maior desafio que eu achei nessa cidade foi o momento em que eu não acompanhei o crescimento das minhas filhas. Tive que colocar o meu filho mais velho para cuidar das minhas filhas mais novas, e isso aí foi algo que realmente me impactou. E aí o que eu tinha que fazer também? Além disso, eu cuidava da comunidade, das pessoas, então eu tive que dividir. Mas uma coisa eu tenho certeza, que família é a base de tudo. E eu sempre tive essa base com meu filho, que hoje é advogado, doutor Fernando, com a Daiane, que hoje faz o 3º ano de Direito, com a Delriane, que já estuda para o curso de Medicina. Tem meus colaboradores, que são pessoas fortes, pessoas que estão ali diariamente comigo. A comunidade, então, porque a minha paixão pelo bairro de São Francisco, ela é tremenda. Porque essas pessoas que hoje me abençoam, entrando no meu comércio, fazendo as compras, foram as pessoas que lá atrás eu ajudei. Agora, voltando aqui, quando você falou, eu senti muita emoção falando de dividir o espaço entre trabalho, comunidade, os filhos, às vezes ficar longe, não estar tão próximo daquele calor humano dos filhos. Você me falava em off aqui, antes da entrevista, que a comunidade cresceu junto com você, e eles cresceram, não só seus filhos se formaram, mas também vários filhos de pessoas humildes aqui foram formados. Você vendo tudo isso, o que passou pela sua cabeça e pelo coração também? Eu me sinto uma incentivadora para o crescimento dessa comunidade, em geral. Eu sou aquela pessoa que eu realmente apoio, busco. Os desafios aqui são grandes. Agora mesmo a gente tivemos aí uma formação com 15 jovens para o mercado de trabalho. Tivemos também um curso de capacitação de biojoias, tudo aqui no Instituto. É algo que a gente busca realmente conhecimento para ter um crescimento para a comunidade em geral. Muitos desses jovens hoje da comunidade que aprenderam aqui a ler e escrever, ao longo desses anos hoje estão formados, são donos de família, né? Tem uma família formada. A gente já está com a ideia de trabalhar com os filhos deles, filhos desses meninos que aprenderam a ler e escrever. Que coisa legal, que coisa linda, que coisa fantástica. E, de fato, você vê que quando tem pessoas que querem trabalhar, que quer ser luz onde há uma comunidade que precisa, a coisa acontece. Agora eu quero fazer uma pergunta e quero que a Alba olhe para ali, olhando direto nos olhos da sociedade codoense do estado do Maranhão. Você, Alba Rejane, empresária hoje, bem-sucedida, você olhando para trás, lá quando você chegou aqui na vila, naquela casazinha simples, e você vê hoje no Instituto Brilho do Sol montado, auxiliando a comunidade, você vê hoje você uma empresária
galgando cada dia espaço e sucesso no mercado do município de Codó, o que você diria para a sociedade e, no seu ponto de vista, o que você fez que faria diferente? O segredo de tudo isso é não desistir, porque o sonho, ele pode se tornar realidade quando você acredita nele. Porque eu sempre costumo de falar de uma frase: o sonhar é o do homem, mas o realizar é de Deus. E Deus sempre tem realizado os meus sonhos, porque eu não sonho só, eu sempre busco alguém para sonhar junto. E quando a gente sonha com alguém, Deus realiza também. Então, é sonhar coletivamente, não é isso? Exatamente, é buscar a força. Uma pessoa só não tem condição de fazer, mas o coletivo é forte. Olha, eu quero agradecer a empresária Alba Rejane e dizer que esse foi o Conversa Franca de hoje.